Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e hoje nós vamos falar sobre Ano Novo, Vida Nova e as papeladas do controle de validade estão desorganizadas. O que eu faço? Então eu vou dar mais um tempinho para vocês entrarem e vamos conversar. No programa nós abordamos temas e discutimos sobre o assunto relacionado à gestão de produção de alimentos. Então, se vocês estão interessados, não percam as lives que vai até o dia 5. Vamos lá. Começando então, nós temos aqui 8 perguntinhas para você ter um bom direcionamento do que fazer com essa papelada louca que está aí na sua empresa e você não sabe como organizar, não sabe o que fazer ou percebeu que nem tem a papelada e agora o que você vai fazer com tudo isso. Então, essas 8 perguntas é justamente para te ajudar a saber o que você vai fazer, a tomar um rumo, a tomar um caminho, ok? Então vamos lá. Primeira perguntinha para você. Por que as pessoas entram em desespero com os papéis no final do ano? Na verdade, eu acredito que final do ano ele tem um certo desespero para muitas coisas na empresa. Porém, as papeladas relacionadas ao controle de qualidade, dependendo do tamanho da empresa, realmente são muitos. Hoje eu falo para você, pequeno empreendedor, que quer ser um empresário de sucesso, que quer ter o sonho de ter seu próprio negócio e ter também uma qualidade na sua empresa. Então, quando eu pergunto por que as pessoas entram em desespero, é porque eu já ouvi e já vivi muito desse desespero que bate no final do ano. A papelada, quando ela é organizada, quando ela tem uma disciplina, onde todos os dias ou toda a semana eu consigo ter uma organização de todos os controles, o desespero ele é menor. Logicamente que acontece, né, da gente ter que se programar para organizar essas papeladas. Mas quando você tem a disciplina de todos os dias ou toda semana, olhar, ver se está tudo certo, assinar, carimbar, sim, você tem um caminho melhor. Agora, quando você já está no final do ano e aí você pensa, não tenho nem documentação para arquivar, aí sim é que você vai ter que parar, pensar e começar a organizar o seu novo ano 2021 com controles de qualidade bons que vão realmente promover o sucesso da sua empresa. Então, por exemplo, na minha realidade, eu tive alguns probleminhas, mas não com o documento em si, e sim com a assinatura de alguns funcionários que ontem tivemos que correr atrás para que eles pudessem assinar esses documentos. Porém, eu já vivi momentos onde eu fui responsável técnica ou estava ali como consultora, mas tive muita dificuldade de organizar, porque além de muitos funcionários não assinarem o papel, a data estava errada, ou funcionários que estavam na escala estavam com a assinatura. Como isso é possível? Então você já vê que existe ali uma falta de controle muito grande. A empresa era grande, não tinha ninguém que me ajudasse e eu ainda tinha que cuidar de outros problemas da empresa, outras tarefas da empresa, e eram mais de 1000 papéis para organizar, eram muitos papéis. Então, a partir dali, eu vi os erros, que na verdade as assinaturas que estavam ali, eles não estavam batendo, porque a papelada que estava ali estava dizendo que aquele funcionário não estava trabalhando naquele dia,
Ou seja, eles estavam fazendo de qualquer jeito. Então, naquele momento, eu vi que o problema, na verdade, não era somente ter ou não ter controles de qualidade. Era um problema de organização e que os funcionários, na minha opinião, não estavam nem aí para o que eu estava fazendo e também para evitar a contaminação dos alimentos. E eu percebi que aquele novo ano, ele deveria ser de incentivo aos funcionários e de um treinamento específico para que eles pudessem identificar não só os controles de qualidade, mas a importância daqueles controles, como eles deveriam assinar, o que significava quando eles falavam que sim, quando eles marcavam que sim, que não era só para marcar por marcar. Se eles estavam falando que sim, é porque eles tinham feito tudo correto, como estava no checklist. E também eu pensei, nossa, tem que ter novos checklists. Porque com novos checklists e eu dando treinamento e explicando como aquele checklist funciona passo a passo, provavelmente eles vão ter uma noção melhor, um caminho, uma leitura em que vai facilitar. E ainda tinha que pensar nisso. A forma que eu ia escrever, de acordo com os meus funcionários, a forma que eles iriam entender, não podia ser uma forma também muito difícil, né? Então tudo isso eu comecei a pensar, nossa, não é só eu preciso pensar neles também, porque eles estão agindo como se não tivesse importância nenhuma a qualidade do alimento. E se acontecesse alguma coisa, sou eu que vou responder, não são meus funcionários. Logicamente eles vão responder para mim, mas o meu caso é mais sério ainda. Eu tenho que responder à justiça, ao Conselho de Nutrição. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, a papelada tá desorganizada, e agora o que é que eu vou fazer? Só que quando você pensa que tá desorganizada e você vê erros maiores do que uma desorganização de só pegar papéis e colocar nas datas, né? Seguintes, data 1, 2, 3, 4... Quando você vê problemas maiores é porque realmente a desorganização não é apenas de pegar arquivos e guardar. A desorganização ela é mais profunda e a gente precisa ter atenção nisso, porque querer resolver problemas do ano inteiro, naquele momento final do ano, gente, é muito desesperador, realmente é desesperador. Mas você precisa, para você ter sucesso na sua organização, no seu arquivo, em todos os documentos dos controles de qualidade, essas papeladas que te assustam, é ter constância, é ter disciplina. Toda semana não, toda sexta ou toda quinta-feira, você tem que ver um dia da semana que você esteja disposto a fazer acontecer. Ou seja, você diz toda quinta-feira, eu vou pegar, no meu caso, toda quinta-feira eu vou pegar o controle de qualidade lá da venda. Eu vou fiscalizar tudo. Se tá faltando assinatura, se a data tá certa, se tem algo que eu tenho que alterar, eu já alterei pelo menos umas 3 vezes, principalmente depois da pandemia eu tive que alterar, né, para ter no controle de qualidade todas as medidas de segurança que a Organização Mundial da Saúde estava preconizando e ainda tem isso no checklist, provavelmente vai ficar ali, né? E quando eu vejo ali, eu observo o que eu tenho que alterar, eu observo imediatamente o que o meu funcionário tem que saber naquele momento, que eu preciso explicar na próxima reunião, o que eu preciso treinar ele. Então, é muito importante que você tenha uma constância. Marcou o dia, toda quinta, é toda quinta-feira. Toda sexta, é toda sexta-feira. Então, a partir dali, você vai, por exemplo, Aline, não dá, minha empresa é grande, ou então eu tenho outras tarefas, a minha empresa é pequena. Eu sou um pequeno empreendedor, eu sou o seu público-alvo, porém eu ainda tenho muitas tarefas. Então, já sabe a resposta, né? Calma, relaxa, respira. Quinta-feira você vai pegar a papelada do controle de qualidade só da venda. No outro dia, só da produção. No outro dia, só do estoque. O mais importante é você ter disciplina, tá? Tem coisas que o que acontece?
eu vou estar aqui falando para vocês. Porém, se vocês não fizerem, as coisas não vão acontecer. Não vai cair do céu, tá? Então, é muito importante que você se comprometa com você mesmo. E que quando você for organizar, automaticamente, você já verifique tudo. Porque se você não ter essa constância, quando chegar no final do ano, vai ser desesperador. E aí você vai dizer, ano novo, vida nova, o que eu faço com tanta papelada de controle de qualidade que está desorganizada? E agora, o que eu faço? É isso que vai acontecer, né? Então, ontem eu tive que correr atrás de algumas assinaturas dos funcionários. Percebi que eu tenho que alterar algumas pequenas coisinhas no checklist, mas tudo certo. E também algumas escalas, eu tive a ideia de fazer diferente, ano novo, vida nova, né? De forma que eles pudessem visualizar melhor, ficou num lugarzinho lá no quadro de aviso melhor, e assim todo mundo, inclusive eu, posso lá passar a qualquer momento e ficar lá olhando. Então, ano novo, vida nova, vamos começar a organizar da melhor forma. Se tiver que trocar o modelo da sua escala, o modelo do checklist, muda. É hora realmente da gente se inovar, da gente ter criatividade, da gente admitir, muito importante, gente, admitir que você errou e que agora é hora de acertar, que agora é hora de fazer alterações, de mudar. Porque é assim que a gente vai construir ao longo do ano um ano novo. Não é só quando chega no final do ano, dia 31. A gente vai construir um ano novo assim. Então, espero que vocês tenham entendido a pergunta número 1. Alguém tem alguma pergunta aí, por favor? Ninguém tem nenhuma pergunta? Algo a falar? Não? Bom, então vamos lá, nossa segunda perguntinha. Como devo organizar? Eu acho que eu já até respondi, mas tem algumas dicas para você. Primeiro, você precisa organizar, vamos dizer assim, por assuntos, tá? Tem uma pastinha na minha realidade que eu coloco lá na área da venda. E ela é só da venda, só tem papéis para a venda. Eu me lembro que ano passado eu senti necessidade da área de produção da fábrica ter uma pasta também para ela, porque eu já vi, meu Deus, tem muitos documentos que são específicos da área de produção da fábrica. Então eu resolvi também criar uma pastinha para a fábrica. Então, para não misturar documentos de controle de qualidade da venda e da fábrica, eu tive que criar 2 pastas. E ano passado eu tive esse estalo, no final do ano passado. E até hoje tá aí e tem dado certo, né? E também, por exemplo, aquelas pastinhas em L, eu coloco lá umas fitas, como por exemplo, controle de limpeza da fábrica. Então tá lá todos os meus papéis de controle de limpeza da fábrica. Então lá tá o checklist, ou então eu também separo checklist de limpeza da fábrica, que é a limpeza profunda, a limpeza pesada, que acontece uma vez no mês. Então, quando eles vão fazer esse processo de higienização da área de manipulação, eles precisam ler o checklist. E também tem um documento chamado registro de limpeza, onde eles também têm que assinar a data, quem fez a limpeza, tá? Então, ou seja, são documentos que eu posso colocar em pastinhas em L e colocar lá a etiqueta. Isso já te facilita muito. Quando chega no final do ano, você vai só pegar as pastinhas. Ah, tem que alterar alguma coisa para outro ano. Ótimo, chega lá no computador, altera. Mas tá lá o que é da limpeza mensal, tá lá o que é o registro. Inclusive, ontem eu comentei com uma funcionária. Gente, a gente está precisando de uma lista de tarefas para a fábrica. Como foi que eu imaginei isso? Aliás, como foi que eu pensei isso? Como foi que eu analisei isso?
tem da venda, por que não tem da fábrica? E aí eu comecei a pensar em todos os processos que a fábrica tem, que não são poucos, e que uma funcionária vai se ausentar. E aí eu pensei, quando vem outra funcionária, eu preciso que ela tenha o passo a passo das tarefas. Vou ter que fazer isso para 2021, que já é amanhã. Então vou ter que correr já, ano novo, vida nova, novas análises, né? E foi interessante fazer isso, pegar todos os papéis e fazer isso. Então eu já vou abrir outra pastinha, a pastinha L, e colocar lá a etiqueta. Lista de tarefas diária da fábrica. Ou seja, toda vez que for produzir, no meu caso, sorvete, tem que estar lá uma lista de tarefas. E quem for substituir os meus funcionários, vão estar lá. Nunca vou poder substituir as duas, mas eu posso substituir uma, né? A não ser que eu treine muito bem mais duas. Mas enfim, isso não é o importante agora. O importante é que eu vou ter documentos por área, por título, por pasta. Muito importante isso. Você vai ter, eu não diria nem dificuldade nem problemas. Eu diria que, no meu caso, eu tenho até soluções. Porque quando eu fui fiscalizar para justamente pegar toda essa papelada, saber se está tudo certo e ter o arquivo morto, ou seja, tudo que é papelada de 2021, tchau, fique lá, tá organizado, tudo certo, eu consegui analisar muita coisa que poderia ter sido feito, mas se eu não fiz, tudo bem. Se você não fez, tudo bem. Sempre é hora de renovar, sempre é hora de você se corrigir. E eu nem acho que seja erro, sabe? A experiência que a gente tem de ter essa disciplina, de ter essa organização, de ter esse planejamento, ela começa a fazer com que você enxergue novos horizontes, novos caminhos, inclusive novos caminhos para a sua organização, para o seu sucesso. Para que no final do ano você não fique desesperado. Você apenas vai ter ideias, vai ter organização, alterações que vão te levar ao sucesso, ao progresso. E que no final do ano você não vai ficar desesperado. E aí, gente, deu para vocês entenderem o que vocês estão achando? Tem alguma pergunta que eu possa ajudar vocês? Muito importante, tá? Bom, então vamos lá. A nossa terceira pergunta. O que devo fazer quando tiver errado? Então, os erros, eu já até falei aqui em outros vídeos. Nossos erros são nossos aprendizados. É como eu falei, no meu caso, quando eu sinto que eu tenho planejamento e organização, que foi o que eu senti ontem, a gente começa a analisar e a crescer. E profissionalmente falando, a gente abre novos horizontes. Então, se você só olhar para aquele erro e falar, errei, tá certo, e agora? E acaba construindo, entende? Sentimentos ruins porque errou, não vai se resolver. Cada um tem seu tempo, né? De ficar triste, seu tempo de chorar, seu tempo de ficar angustiado, mas a gente precisa aprender com os erros, principalmente com essa questão de controle de qualidade, porque é algo que eu tô falando aqui pra vocês muito sério, é uma papelada que dá dor de cabeça, mas que é muito séria e que a gente precisa aprender a lidar com todos esses probleminhas que vão surgindo. Então, o que eu faço quando eu erro? Acerta, é simples, errou, acertou. Então, a partir do ano que vem, o que você vai fazer para você acertar e não mais errar? Você vai em cada área da sua empresa. Aline, eu tô começando. Ótimo, eu também comecei. Há 2 anos atrás eu também não tinha nada, eu também comecei. Eu sou a prova viva disso. E eu tô aqui para te ajudar, para você ser um empresário de sucesso, meu pequeno empreendedor de sucesso. Então, o programa Pequeno Empreendedor de Sucesso é justamente para isso. Pequeno Empreendedor é para te ajudar, você tá começando. Então, tá começando? Ótimo, a hora é agora.
Já começou e tá perdido? Também a hora é agora. Você vai olhar para a sua área de produção. Você vai olhar para a sua área da venda ou para outras áreas que tiverem ali. E vai pensar que tipo de controle eu vou ter que ter aqui. Certo? Isso já previne erros. O que eu faço quando tô errado? Tá aqui, eu tô te falando. Você pode olhar para cada área e se perguntar: a comida tem que chegar lá com 60 graus no mínimo, 65, para ter um gosto bom, para ter uma característica boa? Controle. Faça esse controle de temperatura. Você tem que ter um termômetro, não tem? Compre. Vamos aferir a temperatura do alimento quando sai, a temperatura do alimento no transporte. Vamos fazer todo esse controle a partir de agora. Agora é a sua hora, ano novo, vida nova. Não tem mais por que ficar se lastimando de erros. Vamos aprender. Ai, Aline, tem um equipamento aqui que eu não sei limpar. Gente, se eu falar pra vocês, não sei se eu já falei em outros vídeos, se eu falar pra vocês, quando eu iniciei, a gente tem aqui uma máquina produtora de sorvete. A gente não sabia desmontar a máquina. E uma pessoa que já tinha feito esse processo de limpeza falou assim: ah, é horrível, demora o dia todo. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou explicar para as pessoas como limpa se nem eu sei limpar? Vou me enganar. Se eu contratar alguém, vou me enganar, porque eu não sei fazer. E aí eu peguei o manual do equipamento, eu pesquisei na internet, eu perguntei pra quem me vendeu na loja, uma loja que tinha lá, que tem aqui na minha cidade, na verdade, eu fui lá e perguntei, eu corri atrás. E aí eu percebi que o meu maior erro, na verdade, não era fazer o documento. Às vezes a gente acha que é o erro. Meu pior erro não era fazer o documento. Meu pior erro era ter medo de desmontar o equipamento, que ele nunca mais funcionar. Então, olha só. Nem sempre é aquilo que a gente pensa. Então, aos poucos, a gente foi desmontando, a gente foi vendo como era o equipamento, como era que a gente podia fazer a limpeza, que tipo de utensílio, que tipo de produto de limpeza a gente poderia usar. E simplesmente as coisas foram fluindo. E logo depois eu consegui digitar. 2 dias depois eu consegui digitar. Eu levei, na verdade, 2 dias para digitar o controle de limpeza da máquina produtora, mas eu consegui. Por que você não vai conseguir? Você também é capaz. É que às vezes o medo, ele realmente nos trava, mas eu já falei, ele não pode travar. Ele tem que só pausar pra gente respirar, pensar e aí sim agir. Porque se a gente sempre parar, a gente nunca vai progredir. A gente vai errando e vai ficando triste. E não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu desejo pra você. Eu quero que 2021, seu ano, seja de muito sucesso. Então, não deixa erros te travarem. Erros são para o nosso progresso e é hora de progredir. Vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta? Algo que eu possa ajudar? Alguma coisa? Alguma pergunta? Bom, então nós vamos para a pergunta número 4. Quais consequências eu posso ter quando não faço o arquivamento correto? Lembrem-se que essa pergunta aqui eu tô falando do arquivamento. Gente, quando a vigilância chega, eu não posso pegar um monte de coisa e não saber o que eu estou pegando, o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo. Eu tenho que arquivar por assunto. Então, essa pastinha que eu falei anteriormente para vocês, uma pastinha da área da venda com todos os documentos de controle de qualidade da venda, a pasta da fábrica, que é a área de produção do sorvete, no meu caso, com todos os documentos da fábrica, para mim, foram importantes. E eu digo para você, é uma dica de sucesso. Quando você for arquivar, fazer o seu arquivamento, que é chamado de arquivo morto, que é o que eu estou fazendo agora,
de 2020, por exemplo, vai ser fácil, você não vai ter tanta dificuldade. Você vai separar por assunto e você inclusive pode colocar numa pasta tudo que é da fábrica onde produz o seu produto, tudo que é da área da venda, tudo que é do estoque, e você vai colocar tudo numa pastinha, não sei se você já viu uma pasta que ela é quadrada e lá dá para colocar todos os documentos. E aí você coloca na pasta, né? Documentos 2020 fábrica, documentos 2020 venda, documentos 2020 estoque. E assim sucessivamente. Então, quando a vigilância chegar aqui, você vai pegar, por exemplo, ela vai dizer, mas isso existia antes. Você vai pegar, por exemplo, o seu arquivo morto e dizer, nós já temos controles de qualidade, já tem 2 anos, alguns foram modificados, mas de acordo com a nossa necessidade, de acordo com nossos erros, algumas alterações foram feitas, mas elas estão aqui. Então você vai puxar a pasta que você quiser e vai estar lá o arquivo morto que você está procurando sem ficar desesperado, enlouquecido, procurando um documento do qual você nunca acha, porque você não teve organização, planejamento e disciplina durante o ano todo para fazer isso. Deu para vocês entenderem? Então, assim, é super importante fazer isso, que você tenha os documentos arquivados da forma correta. Logicamente que só dá para fazer isso, como eu falei, quando a gente tem disciplina todos os dias ou toda semana, marca um dia da semana e você vai fazer a auditoria dos controles de qualidade da venda, da fábrica, do estoque. Se não tiver tempo para fazer todos em um dia, você vai dividir. Tem um que vai ser na quinta, tem um que vai ser na sexta, tem outro que vai ser na segunda. E aí, quando você for fazer esse arquivamento, você já não vai mais ficar desesperado. Você vai no ponto certo e você vai conseguir falar às pessoas que você consegue dali ter um bom trabalho. Deu para vocês entenderem isso, gente? Vocês têm alguma pergunta, algo a declarar? Agradeço a presença de todos aqui, tá? Do Marcos, do Márcio, da Lúcia, tudo bem, amiga? Agradeço a presença de todos. E já que não tem pergunta, vamos lá, tá? Essa pergunta aqui é bem interessante. Vamos à nossa quinta pergunta. Qual a melhor data para iniciar o arquivamento? Eu me lembro que ano passado eu comecei antes, né? Eu acho que eu comecei lá no dia 27 ou 28. Esse ano nós começamos ontem. E assim, não vi dificuldades. Eu acredito que hoje nós vamos encerrar. Mas isso porque a gente já tem essa disciplina de ver os documentos, de arquivar o documento, de ter uma pasta para cada área. Tudo que é documento da fábrica tem uma pasta, documento da venda tem uma pasta, documento do estoque tem uma pasta. Então, por essa disciplina, por essa organização e esse planejamento, eu acredito que hoje nós vamos terminar. E isso é bom, porque ano passado eu comecei antes e tive dificuldades. E esse ano eu acredito que mesmo começando ontem, a gente já vai terminar. E isso foi algo que me veio como reflexão de que foi um progresso, de que não foi tão difícil, tiveram apenas alguns problemas básicos, que não foi exatamente com o documento, e sim com o esquecimento dos próprios funcionários de assinar. Nada grave. Então, quando eu pergunto qual a melhor data para iniciar o arquivamento, eu acredito que cada empreendedor tem o seu tempo. Se é o seu primeiro ano na sua empresa, minha dica de sucesso para você que está começando é que inicie o quanto antes. Começa logo dia 26, tá? Dia 26 de dezembro você já começa esse arquivamento. Aline, eu prefiro começar antes. Fique à vontade. Você sabe da sua realidade e das suas necessidades.
Se você já tem um tempinho, se você já não é a sua primeira vez desses arquivamentos, ótimo, tá? Você pode fazer no dia 27, no dia 28, não tem problema. Mas tudo depende muito da sua necessidade realmente, de como você fez isso durante o ano. Porque quando a gente realmente não tem uma certa organização, é melhor você começar logo, para você conseguir concluir antes de terminar o mês de dezembro, tá? Então, quando eu devo começar, isso depende muito de cada um. Mas a minha dica para você é o seguinte: se você tá começando, comece o quanto antes. Ah, Aline, mas eu nem sou desorganizada, tá tudo organizado. Por que você tá pedindo ou tá dando a dica de começar antes? Porque é algo novo e vai surgir dúvidas de como você vai arquivar. Então, tudo que a gente faz pela primeira vez, às vezes assusta, dá medo e gera muitas dúvidas. Então, se é a primeira vez que você vai fazer, eu te dou a dica, começa o quanto antes. Para quando você tiver dúvidas, inclusive estou aqui para te ajudar, você ter a oportunidade de conversar com alguém que já fez, fazer pesquisas e concluir o seu trabalho com sucesso. E aí, gente, vocês têm alguma perguntinha para mim? Algo a declarar? Alguma coisa, não? Então vamos à nossa... São 8 perguntas, tá, gente? Então agora nós vamos à nossa 6ª pergunta. Não tenho organização, por onde devo começar? Essa pergunta foi demais, hein? Se você não tem organização, por onde começar? Acredito que eu já tenha até comentado, mas a sua organização ela precisa começar o quanto antes. E dessa falta de organização você precisa aprender, você precisa tirar lições, você precisa entender onde foi que você errou e como você pode começar a partir dali, melhorar para que o seu ano, seu novo ano, seja um ano diferente, seja um ano organizado, seja um ano com disciplina. Então, por onde devo começar? Bom, se tá desorganizado, tem muita coisa que, na verdade, você não vai conseguir concluir. Apesar de você não concluir, você pode ter um bom resultado. Pega um papelzinho do lado, eu faço isso, eu faço muito isso. Eu tenho meu caderninho. Então, pegue um caderno ou pegue um papel. E eu prefiro caderno porque, assim, gente, é muito papel. Eu confesso, é muito papel para organizar. Então, quando eu escrevo no papel, a tendência de eu perder é muito grande. Digo, meu Deus, se eu fizer no papel, eu vou perder. A possibilidade de eu perder é grande porque é muito papel. Então, o que eu faço? Eu digo, não, eu tenho que ter o meu caderninho. No meu caderninho é que eu escrevo lá tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que melhorar. Então, tenha um caderninho. Não precisa ser caderno caro, não. Um caderninho pequeno mesmo, para você escrever tudo que você vai ter que fazer para o próximo ano. Ah, Aline, isso já é um começo? Muito! Totalmente! Esse é o rumo, o caminho, a dica de sucesso. Mas eu não tenho que organizar. Olha só, não dá para chorar pelo leite derramado. Passou, errou, acerta. É hora de recomeçar, vida nova, ano novo, entenderam? Então, pegue seu caderninho e vai lá anotando. Eu não tenho lista de tarefa dos meus funcionários. Tenho que ter, porque quando eles chegam aqui, eles ficam perdidos. E eu quero ter novos funcionários. Por isso, eu tenho que ter uma lista de tarefas da venda. Vai lá e faça. Para o ano que vem, eu tenho que ter um controle de temperatura. Vai lá e faça. Tudo que você tem que fazer para o ano que vem, faça. Você consegue. Eu construí tudo do zero e tem coisas que eu ainda tenho que ter, tem coisas que eu ainda tenho que alterar. Mas é legal quando você consegue observar, quando você já tem aquele estalo assim, olha, tá faltando, eu preciso melhorar, eu preciso refazer, eu preciso alterar. Ótimo! E no início que eu tava perdida, que eu não sabia nem por onde começar, o que eu fazia, o que eu não fazia.
É horrível, eu sei, eu já passei por isso. Eu sou a prova viva de você, pequeno empreendedor que está começando. Eu tô aqui para te ajudar porque eu já passei por isso. É uma sensação horrível, de desespero, que a gente não sabe por onde a gente vai. Mas a resposta você já sabe. Calma, respira, que tudo vai dar certo, tá? Então, pega seu caderninho, coloca logo uma capa para ele. O que eu tenho que fazer para o novo ano? Pronto. Ano novo, vida nova. E o meu caderninho vai estar do meu lado. E vou colocar tudo que eu tenho que fazer, tá? Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Agradeço mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Só tenho a agradecer a todos vocês. Ninguém mais tem nenhuma pergunta? Vamos lá então a nossa 7ª dica de sucesso para o novo ano. Então, em 2021, qual a prioridade em relação aos documentos? Aqui a pergunta é para 2021. Porém, pense assim, toda vez que virar o ano, qual a prioridade eu tenho que ter em relação aos documentos de controle de qualidade para que eles não fiquem desorganizados, para que eu não fique enlouquecido ou enlouquecida, para que eles não fiquem desorganizados a ponto de não saber o que eu vou fazer. Então, qual é a prioridade? A prioridade, gente, é sempre o seu produto, o seu alimento. Olha para ele e veja o que você tem que ter em relação ao seu alimento que vai prevenir ou diminuir a possibilidade de contaminar o seu alimento. É o controle de qualidade? Faça para ontem. São os controles de qualidade em geral, ele não tem nenhum? Faça para ontem. É controle de temperatura? Faça para ontem, tá? É a textura dele que tá saindo cru e você acha que pode vir uma contaminação? Faça para ontem. Então, olhe o seu produto e observe que tipos de contaminação aquele alimento pode sofrer e que, ao consumir aquele alimento, pessoas possam vir a ter contaminações, ficar doente e você pode ter um processo, a sua empresa pode fechar. Prioridade, seu alimento, sempre. Sabe por quê? É assim, quando você já construiu, e eu tenho certeza que você vai construir, eu tenho vídeos falando sobre isso. Quando você tem uma equipe treinada, capacitada, das boas práticas de fabricação, isso você tem que ter na sua empresa desde o início. Quem ainda não viu, vai lá nas minhas redes sociais e verifique os vídeos em relação a isso. Eles vão fazer. Eles vão fazer por onde? Lave a mão, lava a mão. Tá? Tem que ter touca? Tem que ter touca. Cuidado com a manipulação de um alimento cru para um alimento cozido, porque pode ter contaminação. Eles vão fazer. Se não fizerem, você precisa chamar, conversar e ver se aquele manipulador ele está disposto a mudanças. Ok? Então, assim, prioridade sempre vai ser o seu alimento. Sempre buscar analisar o que aquele alimento está precisando de você, do seu cuidado, do seu conhecimento, do seu controle de qualidade. Em relação a ele, busque conhecimento. E quando você tem o conhecimento do seu produto, você sabe onde você pode falhar, onde o seu manipulador pode falhar, onde o próprio produto, quando não tem uma estrutura adequada, pode falhar. Então procure resolver o quanto antes. Se for um equipamento,
Infelizmente, gente, tem que investir porque a gente tá falando de saúde das pessoas. O que eu não quero pra mim, o que eu não quero pra minha família, eu não quero pra ninguém. E é assim que a gente tem que pensar. Respeito ao alimento sempre. Se é um termômetro, compre. Se é uma estrutura melhor pra manipular, compre. Se é um refrigerador, compre. Se é uma estufa, não sei qual é o seu nicho, compre. Tá? É prioridade fazer controle de qualidade do seu alimento. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então vamos então à nossa 8ª e última pergunta para encerrar o nosso ano com muito carinho, com muito amor. E vamos lá. Por que ter controle de qualidade é bom para a empresa? Eu acho que mediante a várias coisas que eu já falei aqui e também a todos os vídeos que eu já postei nas minhas redes sociais, quem ainda não viu, vai lá e verifica, tire suas dúvidas. Tenho algumas coisas a falar, mas o controle de qualidade da sua empresa não é bom só para a empresa, é bom para você, é bom para os fornecedores, é bom para os clientes, é bom para os funcionários, é bom para todo mundo, porque você está ciente do que está acontecendo, você tem o controle das situações, você consegue conversar com o seu fornecedor, solicitando a ele que assim como você preza pelo controle de qualidade da sua empresa, ele também precisa prezar. Você consegue conversar com o seu funcionário treinado, capacitado, que aquele papel que você fez de controle de qualidade, ele tem importância para o trabalho dele, para o alimento que ele fabrica. Você consegue conversar, por exemplo, com os seus clientes e falar: aqui tem controle de qualidade, aqui tem controles quando alguma dificuldade acontece com o meu alimento, tem controle. Acontece, mas eu tenho controle. E aí, a investigação, por exemplo, quando acontece algum problema com o seu produto, ela é mais fácil. O que aconteceu? O fulano faltou naquele dia, teve uma troca, não foi preenchido esse documento, por quê? Cadê o termômetro? Ah, não tinha termômetro porque não tinha pilha, porque não comprou, porque não pegou o dinheiro lá no caixa. Vocês já sabem que tem que ter controle. Então, gente, e as dificuldades, elas vêm realmente para melhorar. Quem sabe a partir das dificuldades, a gente já tem a ideia de ter outro controle de qualidade. Então, o controle de qualidade é tudo. O controle de qualidade, o nome controle, ele já te diz muita coisa. Ele está controlando a empresa. Para que não haja problemas, para que não haja dificuldades. E se houverem, você sabe caminho, sabe? Porque existe ali um fluxograma de processo. O que é um fluxograma de processo? Ou seja, tem uma linha por onde o alimento ele chega, como ele entra na área de produção, como ele é lavado, como ele é aberto, controle de validade, tudo tem um passo a passo e você vai atrás do passo a passo para saber onde houve o erro, o que foi que aconteceu, o que você pode fazer de diferente para aquilo não acontecer mais. Controle de qualidade significa prevenção de situações que eu tenho certeza que você não quer passar, que você deve ter desde o início da sua empresa. Vocês têm alguma pergunta, gente? Essas são dicas para você que quer começar a ser um empreendedor de sucesso, pequeno empreendedor que está começando. Não deixe de sonhar. É a sua oportunidade de mudar a sua vida, de colocar em prática o sonho que você teve o ano todo. E eu tô aqui para te ajudar, para te dar dicas de como você deve fazer isso. Alguém mais tem mais alguma perguntinha para mim que eu possa ajudar? Gente, então esse foi mais um vídeo
mais um programa do Pequeno Empreendedor. Não esqueçam que aqui nós discutimos e abordamos temas sobre gestão de produção de alimentos. Te vejo na próxima live, que é amanhã. Não esqueçam de estar aqui presentes, porque eu vou responder muitas dicas de sucesso para você que está começando ou você que tem muitas dúvidas.